André, eu quero falar também sobre o que eu tinha avisado antes, né, que 2025 seria um ano inteiro de novos planetas e novos signos, e que novas configurações iriam surgir, e é o que realmente aconteceu com novos acontecimentos, né? Então, eu sinto muito mesmo por tudo que tem acontecido, que a gente tem falado aqui, e é muito complicado, porque, além disso, são 3 anos que vai ter Saturno em Áries, de 25 de maio, e fica até 2028, entendeu, André? Então, é o início de dificuldade, de maturidade. Então, isso tudo vai, cada dia que passa, vai acrescentando mais situações inesperadas, de rupturas, de mudanças de paradigmas. Então, isso vai tudo ocasionando por causa dessas configurações, né, André? Então, a gente tem até Júpiter também, né, em Câncer, de 9 de junho até 2026. Além disso, é muita oportunidade também de expansão, olhando o lado positivo, né? Mas está mais para o lado negativo da situação do que do lado positivo. É egrégora, né? É tudo isso que está acontecendo da psicosfera, e aí a gente vai, né, cada dia mais a gente vai tentando fazer algo para que melhore a situação do planeta, né? André, É, é uma semana agora de acontecimentos, ainda com acidentes de avião, foi uma hum, previsão acertada nossa, certo? sim, Então, apagões, internet pode cair, sabe? Voos, a questão de aeroporto também, aquela questão do GPS, né? De localização também pode ter alguma interferência. Então, assim, André, eu acho que essa semana vai ser um pouquinho pesada, viu? é, Infelizmente, é aquela coisa. Eu avisei que a partir do dia 15, você lembra? Segunda sim, quinzena de junho, não de seria ju- nada fácil. Então, eu disse até que poderia acontecer antecipadamente, um pouquinho, ou então no decorrer até da próxima semana. E realmente, as guerras, o avião que caiu. Então, isso tudo ainda vem, ainda não descarto a possibilidade de outro acidente de avião a partir de agora, né? é, Então, inclusive também, André, a questão de sabotagem também em aviões, sabe? Os países, a questão de pessoas infiltradas em determinados locais dos países, para obter o que? Informações, fazer alguma sabotagem, tem tudo isso pode acontecer essa semana, hein? Então, é uma uhum, semana bastante questão de informações, de ataques, de bombardeio, sabe? O que pode, a questão da comunicação é a questão também que pode haver muitos fake news, né, André? Muitas informações assim, sendo verdades e outras inverdades, né? Então, eu acho assim, a partir de agora, eu estou vendo como fosse a guerra, tudo que está acontecendo aí, fosse tomar um outro contexto, tomar uma outra conotação. Mas não é que a guerra vai acabar, porque eu vejo mais ela se intensificando. Mas eu vejo assim outros locais, André, como fossem outras fronteiras, que esses países que já estão em guerra, apesar da distância, têm as suas fronteiras, né, em outros lugares, têm as suas como é que diz assim, as suas origens, não, pessoas, né, determinados grupos que vão tomar posse também ou ajudar ou fazer algo, mas que esteja mais perto da fronteira do outro que está em guerra, entendeu? sei, Se fosse pequenos grupos, também eu acho que deveria. Eu vejo coisas assim na fronteira, muita coisa de fronteiras. Então, pode acontecer que países, que localidades menores, tomem também a iniciativa de fazer também, apesar por algum país estar distante do outro, essas outras localidades se fortalecerem e fazer algo também, né? Então, tem esse agravante. Então, a guerra, André, acho que a partir de terça-feira já vai. Eu vejo assim como fosse muita gente saindo de um lugar
indo para outro local. Isso apareceu bastante para mim. E eu estou vendo também agora, como fossem sair de um local, ou por obrigação, ou por algum evento, mas indo para outro local. Mas esse local, eu vejo que pode ser algum lugar, André, como fosse assim também. Não que seja um lugar que já esteja em guerra, não é isso. Algum evento de surpresa que vai acontecer, que eu vejo assim, muita gente saindo correndo. Eu não sei se é dentro de uma igreja, se é dentro de algum local que tenha. Eu vejo assim, multidão. Eu até aconselho, né, quando, sabe, evitar multidões, evitar, porque eu vejo como se fosse uma pessoa entrando, ou então ir até o local e atirando em várias pessoas. Só não vejo se é Brasil ou se é fora do Brasil. Como é que a gente fala abrangendo muita coisa? Como está essa configuração? Eu acredito que seja em qualquer parte do mundo. Não que o Brasil não vai acontecer. O Brasil vai aumentar. Eu já tinha dito, a violência aumentando e vai aumentar mais ainda. E olhe lá, pode começar a haver mudanças de milicianos, tá? Acontecendo o falecimento de alguns e substituindo outros novos. Isso vai acontecer, novos movimentos, novas diretrizes nessa parte de contravenção, nessa parte do ilícito, vai haver mudanças de comando. Eu vejo mudanças de comando, ganhando uma outra proporção, sabe? Então, agora, André, também eu gosto sempre de falar de Lua. A Lua ela é aquela coisa de, ainda mais ela entrando em peixe, a energia de finalização das coisas, sabe? Então, tudo pode acontecer. A partir do governo, pode alguém cair, ou em algum lugar do Brasil, mortes, né? E porque ele vai fazer uma quadratura com Júpiter, que indica também, André, a questão de liderança religiosa. Eu acredito que vamos ter, provavelmente a semana agora, de hoje, pode estender até um pouco, o falecimento de algum religioso. Tá? Eu vejo o luto, nós vamos ter um luto de algum religioso. Não quer dizer que seja só católico, seja qualquer lugar, religião. qualquer religião, qualquer, sabe? Então, eu vejo isso muito, muito assim, a semana agora, é bem provável de acontecer um luto, porque eu vejo uma coisa de crença, alguma coisa religiosa. E, com essa quadratura, falecimento de algum religioso, ou então, né, um anúncio de uma doença que depois ele se interne, depois venha a falecer, sabe? Então, a gente tem que ficar atento aos sinais que vai acontecer agora, para ver se, né, se ficar doente, aí já sabe, né? Já ser religioso, anunciar alguma coisa, provavelmente vai vir a falecer, mesmo que interne, fique um tempo mais. Ou então ser uma coisa assim súbita, acontecer de alguma coisa nesse sentido, viu? Então, essa situação aí de finalização, em vários aspectos, né? Entendeu, né? Então, o que é que vem muito por aí? Esse tipo de coisas inesperadas. Também tem outra coisa também, o judiciário vai ser mexido, viu? O judiciário, a questão judiciais. As questões judiciais vão estar bem. A semana agora vai ser muito voltada a esses acontecimentos. Pode ter aumento de imigrantes, como eu te falei, sabe? E pode ter o quê? A semana já teve alguns indícios de alguma coisa de prisão, essas coisas vai acontecer mais. Pode ter também alguém ser extraditado, sabe, né? Pode ser alguém que está fora. Não vou descartar a Zambelli, eu quero até falar sobre ela daqui a pouco. Então, como a lua minguante, André, representa finalizações e também reforça essa quadratura, né, de Júpiter, quadratura de Júpiter, Saturno e Netuno, que eu já falei aqui na última live, que vai assim, André,
algum artista também das artes pode vir a falecer. Quando eu falo arte, pode ser literatura, pode ser fotografia, pode ser vários tipos de Em arte, geral, entendeu? né? É, Então, além do falecimento de um religioso, que eu acredito que seja mais nesse período entre 10 e 15 dias, eu acredito, então, alguma coisa de religioso é o que mais está o que eu estou mais sentindo, entendeu? Na espiritualidade também. É o que eu estou mais sentindo em relação a isso. Eu vejo também, André, o falecimento também de uma mulher importante no Brasil. é, Eu vejo uma figura, né? Pode ser celebridade, pode, sabe? Mas eu prefiro não falar. E eu vejo a substituição dela por outra mulher. Então, está vindo aí uma outra pessoa substituindo um atual que vai se afastar, ou por falecimento, por um agravamento de uma doença, ou retorno de uma doença. sim. Tá? Então, a gente pode até falar depois sobre alguém, viu, André? Me pediram para falar de Cátia Fonseca, que está saindo, Tá. ela está saindo da Band, né? Da Saiu da Band. banca. É, A gente vai falar sobre ela. Me lembre, viu, que só estou falando agora da semana para a gente se tá. lembrar. Então, outra coisa que eu venho de novo, a semana agora também está alerta para crianças. Eu venho falando, mas a semana também está perigosa para crimes contra crianças, tá? Principalmente de sexta, sábado e domingo, mais ou menos, sabe? Crimes contra crianças. Outra coisa também, nesse meio período agora da semana, a gente está falando da semana, tá, né? Tá. Transportes. Pode acontecer acidente de transporte urbano, não só isso, como acontecer de novo, pontes, balsas, navios, túneis, viadutos, tudo que representa metrô também, trem. Eu vejo um grave acidente de trem, viu, também, só que não sei onde é, mas eu também vejo isso. E eu vejo também o surgimento, André, de alguém que vai sobressair na parte de política. Eu acho que uns dois ou três, eu acredito que são dois mais, eu acho que eu já tinha falado, eu tinha visto isso, acho, na Borra, sobre alguém vai surgir novo aí, não disse também se é no Brasil, tá? Também não vejo. Muitas coisas estão acontecendo, André, e eu não estou vendo assim, o local exato de acontecer. Porque eu Sei. acho eu acho que a espiritualidade não está querendo fazer uma denominação maior, para não entrar, né, em alguns atritos de informação, a gente, sabe, falar alguma coisa que não deva ser dita, né? Eu acho que eles preservam muito essa parte, né? A espiritualidade tem esse cuidado, né? Então, assim, eu acho que a semana está assim, está pesada, sabe? Pode ter um desastre de grande proporção também, muito vento, muita chuva, muita situação. Eu acho que a gente tem, sabe, tem que ter muito cuidado com tudo que a gente fala, né? Porque existe, agora a gente está muito limitado de falar, né? É, Eu acho que é por isso que a espiritualidade está deixando mais as em coisas irem aberto. acontecendo, né? É. Uhum. André, você quer falar logo sobre alguém que você falou aí? Você quer ver o do moço de São Paulo, Tânia, aquele que foi encontrado morto no autódromo de São Paulo, que a polícia está investigando, o que de fato aconteceu? Como é o nome dele, André, você se lembra? Nome, eu vou ver aqui. Alguém sabe, gente, o nome do moço lá que foi encontrado morto no autódromo? Eu não lembro agora, vou pesquisar aqui, mas a gente já vê. Não precisa ser o nome dele todo, não, só o primeiro nome. Tá, eu vou ver se eu acho aqui. É, é Adalberto, Tânia, o pessoal já colocou aí. Obrigado, gente. É Adalberto.
André, tem coisas que você sabe que a gente dá informação, né, ao quem é de direito para investigar, para tudo, né? Hum? Eu vou falar pouca coisa, porque ainda está em andamento e eu estou passando algumas informações, certo? Sei. Então, a gente tem que deixar mais ou menos assim, subtendido, tá? Porque a gente está fazendo nosso trabalho de pesquisa, com pêndulos, com mapa-mundi, com várias coisas. Então, a gente vai falar mais ou menos o que está acontecendo, certo? Olha, André, uma pessoa, eu não sei nem se eu devia falar, porque a coisa está em andamento, a gente tem que se... Mas eu não aguento, porque acontece, é mostrado na minha cara e eu não posso deixar de falar. A foice do amigo urso, tá? Hum. Uma pessoa muito próxima, uma pessoa que frequenta a casa dele, inclusive. Não posso deixar de dizer. Sinto muito quem estiver investigando, eu sei que eu falo também para vocês, mas, sabe, as coisas estavam... Gente, a pessoa frequenta a casa deles. Sempre, sabe? Até pode ser alguma dívida, viu? Também. É, É porque alguma coisa que essa pessoa estava empatando, talvez, o caminho dele, viu? O caminho dessa pessoa que fez, sabe? E aqui eu vejo também a questão de entorpecentes, viu, né? Ou é, droga, alguma coisa que deixou meio assim, fora do controle um pouco, tá? É. Esse cara já estava planejando, né? Já estava planejando. Olha o caixão aqui. Olha o caixão aqui. Você vai dizer que foi surto? Não acredito. Não acredito. A pessoa já estava aqui. A morte dele já estava aqui. Já estava aqui premeditada. Foi só uma oportunidade, um desentendimento. Coitada da moça. A moça está super, super perdida, né? deve ser Imaginando, a ela está esposa bem dele. longe, a esposa, coitada, está bem longe, esperando que venha essa notícia, mas eu digo a ela que vai chegar assim certinho, vai chegar essa notícia assim para ela. Tudo muito detalhado, fora o que a gente falar. A coisa já tem uns 2 meses ou 3 que já, o negócio já não vinha muito bem para essa parceria dele, tá? O pessoal usou com muita... Foi o momento certo, né? O momento certo, mas a polícia está na pista e vai esclarecer, sim. Vai esclarecer tudo que está aí, tá? É, Realmente, meu amigo, o negócio foi... Olha, André, eu posso dizer a você que até tem alguma coisa em relação a uma mulher, tá? hum. Ô, Tânia, a polícia, né, trabalha também com uma hipótese, porque parece que ele teve um encontro amoroso naquele dia em outra cidade. Então, acho que é isso que você Ah, está vendo. foi? Tem a ver com Pois essa mulher, é, então. pois é, pois é, pois é, ratos aqui, no caminho, abrindo uma cilada para ele. Tem a ver com mulher, sim, tá? Tem, Tem. tem a ver com a mulher, tem sim. Mas ele foi inocente, tá? Ele foi inocente, porque ele foi levado para esse lugar ele estava feliz, André. Ele estava feliz. Ele estava realizando algo muito, muito bom para ele. Ele foi com a intenção muito boa desse local, tá? Aí, meu amigo, veio aqui, ó, a nuvem, o chicote e os peixes. Envolve muitas coisas aí, viu? Tem muita coisa que vai chegar aí a casa vai cair para esse cara, tá? A casa vai cair, com certeza.
para esse cara, tá? Lá vai eu falando que eu não devo, sabe? Vai sim, vai sim. Aí vai consolar o coração dessa mulher que ela não esperava. Meu Deus, ela vai inclusive sofrer por tudo que vai vir aí, viu? Por tudo que vai vir, essa moça vai sofrer, a esposa dele, tá? É. Vai chegar a ela, André, o que vai trazer a polícia ou a investigação vai doer muito dessa moça. Ela tem que ter cuidado emocional bastante para essa moça, porque está além do que ela sabia, está além do que ela poderia imaginar, sabe? A traição, a cobra, a traição, as revelações ocultas e o que vai chegar através da investigação, o que vai vir, as informações. Então, está fora do radar dela e está no radar da polícia. Essa é questão de tempo, de dias. Tá. Então, vai ser esclarecido. Vai ser esclarecido, vai ser muito divulgado em relação a essa pessoa, sabe? Tem assim, é como tivesse também, André, não é um mandante, mas uma pessoa que também, eu não sei se teria outra pessoa também para fazer, ou se teve mais um também. Não foi uma coisa que foi uma pessoa só. Cheguei a ficar tonta. Deve ser Porque a muito energia dele forte. está aqui. É. A energia dele, deixa eu ver se ele quer falar alguma coisa. Ele está gritando. Olha, André, não, a gente puxou essa energia, a energia está muito pesada, viu? Cheguei a ficar tonta. Vou botar aqui um pouco de alfazema. Ai, meu Deus. Você se lembra, André, que eu falei aqui na live, que agora eu estou me lembrando, que eu vi um acidente no autódromo? Eu lembro. Você Você lembra que eu fala. estou tendo alguma coisa de morte no autódromo? Isso já tem uns 3 meses, eu acho. Acho que sim. Eu lembro. É muita coisa, mas a gente vai lembrando, Eu né? pensei até que fosse de carro de O corrida, acidente com a moto é carro, né? Mas não foi, foi do outro jeito, é. né? É isso mesmo. Ele teve alguma coisa aqui, ó, André. Ele está me Ah, mostrando alguma coisa no pescoço. Peguei até outro baralho para poder. Porque aquele ali tá, não vou nem pegar mais, eu fiquei tonta. Ele é muito forte, esse baralho. Aí, aqui, ó, sentimento. Ele foi estava feliz, André, estava muito feliz. O coração dele estava feliz, ou por essa outra pessoa, ou alguma coisa amorosa, que eu estou vendo aqui, alguma coisa que pode ter acontecido em relação a isso. Estava com o encontro marcado também, tá? E que no meio de tudo teve isso aqui, essa coisa ruim aqui com ele. Mas ele estava feliz, tirando a felicidade desse rapaz. Tem coisa envolvida também com relação a alguma coisa de dívida também. Pode ser de alguma coisa em relação a alguma coisa, alguma barreira em relação a isso também. Alguma dívida dele em relação a isso. Enfim, né? Aí levou ele aqui, ó, levou ele para a morte. Tá? Sabe? Levou ele para a morte. Por pouco, ele poderia ter sido salvo. Ele poderia ter sido salvo. Faltou pouco para ele não morrer. Viu? Faltou muito tá. pouco. Talvez venham dizer isso depois, viu, né? É. Aí aqui, meu amigo, algum amigo dele querendo tirar vantagem e substituir, ou quer
ou queria alguma coisa dele, ou queria usurpar alguma coisa dele. Então, é muito complicado, viu, André? Muito complicado, muito complicado. E porque já tinha alguma coisa dele, ele já disse, ele falou com alguém, com essa pessoa, dessa aliança, das coisas que estavam vindo, sabe, em respeito a coisas que ele já iria materializar, ou ele comprou um lugar e ele ia fazer algum tipo de evento, ou ele ia ficar, sabe, uma sociedade com alguém muito bem sucedida também, sabe? Mas aí, André, teve isso, né? A questão do envolvimento, ele se comunicou com alguma mulher, tá? Se comunicou para esse encontro. Você vê que, às vezes, a energia, né, André, pega, né? A energia Então, da pessoa. E aqui é o caminho, tá vendo aqui o caminho, a cruz, né? E local de campo. Eu acho que tinha terra, né? Era muita terra, né? Não era? sim, foi jogado num buraco ele. Pois é. Sim. Tá vindo à tona aí novos acontecimentos, tá? Novas descobertas. Vai vir tudo aí. A polícia está agindo muito, muito, muito. É. E aí vai vir, vão pegar, sabe? Vão pegar na hora certa essa pessoa. Entendeu, André? Tem mais coisa ainda para ser descoberta, viu? Não vai ficar por Tá. aí, não. Vai ficar por aí, não. Essa pessoa ia e vinha da casa dele. Algo bem próximo, né? A pessoa bem próxima. A gente já imagina quem é. Tanto é que saiu aqui. A cobra, o amigo cobra. Sabe? Tirando ele do local, tirando ele das coisas, tirando ele dos movimentos que ele ia fazer, certo? Então, aqui está já uma parte, nada que eu não tenha dito tudo, porque eu não posso atrapalhar, entendeu, André? Mas isso tudo vai vir esclarecido, agora vai ser grande surpresa para a família dele, tá? Grande surpresa. Surpresas estão vindo aí. Tá. Ô, Tânia, a esposa dele tem algum envolvimento? Ou, pelo que você falou, ela é inocente, é isso? Assim, não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver, não. Nada a Só ver que, com a história. não, né? É gente de fora. Tem nada a Entendi. ver com a mulher, pelo amor de Deus. Não É. tem nada a ver com ela, não. A mulher está inocente. Está Uhum. inocente. Está inocente. Pelo contrário, ela está querendo descobrir. Ela quer saber, ela está sem entender o que houve ainda. Sei. Sabe? Ela está confiando na justiça. Mas ela está aqui, ó, ela está inocente, ela não está. Ela está querendo descobrir também. Tá? Sei. Ela quer descobrir, está inocente a criança. Pelo amor de Deus, eu não acredito que ela esteja, não, pelo que eu estou vendo aqui, pela minha espiritualidade, ela está inocente, tá? Tá bom. Ave Maria, cheguei a ficar zonza. É porque eu senti É. tanta presença, André. Não digo a você que, é claro, foi pouco tempo, a pessoa ainda está no hospital, ainda está tudo, mas a energia deu para captar, entendeu? Alguma coisa assim, gritando não sei, André, uma coisa diferente. É bem forte, né? Um caso intrigante, né? É, eu senti muito aqui, muito mesmo. Sabe, André? Então, sim, André, então vamos falar alguma coisa, Vamos, vamos dar um pouco de assunto, porque mexeu vamos, comigo demais, né? é muito forte essa energia, né? É. Então, a gente fica, sabe? A gente ainda vê essas configurações no céu, essas coisas todas, ativação de acidente, aí a gente fica pior ainda, né, André? Porque tem essa semana toda vai ser isso, de tragédias naturais, de imprudências, sabe? De barragem, prédio pode cair, terremoto, tornado. Teve aí, eu falei, não foi dia 9, eu fiquei preocupada com dia 9, não foi? Eu falei que dia Uhum. 9, revelação,
Outra coisa, eu já falei, não foi alguma pessoa ligada à arte que pode falecer? Falou sim. Essa quadratura, André, quadratura em T que Júpiter vai fazer é terrível. De julho a agosto, esse movimento acontecendo, ativa Plutão, sabe, que é a transformação radical. Então, é muita coisa, viu? Isso acontece de 12 em 12 anos, né? Tem gente que passa Júpiter, acontece a cada 12 anos esse trânsito de Júpiter. É. Então, é o seguinte, o Brasil está eminência de um grande acontecimento, viu? Extremamente impactante, viu? Vai mexer com muita coisa. Sabe aquelas coisas que muda rapidamente de uma hora para outra? É muita coisa, mas é muita coisa mesmo que vai acontecer esse mês de junho. E olha que já estamos ainda no meio, eu falei, no meio do ano em diante, o negócio vai pegar, viu? São duas quadraturas T ativadas em dois eixos de oposição que não vai ser fácil, viu? Então, Plutão já tem algum tempo aí fazendo a quadratura com Marte do Brasil também, sabe? Aí Vênus vai estar em Touro e vai pegar também, sabe? Vai pegar o negócio, vai ser, sabe aquela coisa de morte e renascimento. Nossa. É uma bomba que está sendo armada aí, viu? E o pior, ainda temos junho, julho e agosto. Isso vai se estender. Ou seja, o que aconteceu agora, no dia 9, que eu fiquei tão preocupada, ela vai se estender até agosto. Entendeu? Então, pode ter acontecimentos assim, bastante repentinos, sabe? Alguma coisa muito. Plutão, já falei, planeta da morte, do luto nacional, da destruição, sabe? É uma energia muito assim das trevas, sabe? Então, não Sei. é brincadeira, não, né? Não é brincadeira, não. Ainda tem a estrela Altaci e outra, o Algol. É tanta coisa até que acontece no céu. E eu digo a você, muita coisa vai mudar. Isso aí, gente, vai mesmo mudar de verdade, né? Então, a gente precisa ver isso, porque pode ter também algum falecimento de alguma celebridade, né? Repentinamente pode acontecer também, né? Eu falo das artes, mas também pode acontecer alguma coisa em relação à celebridade, tá? Porque as coisas no mundo vão piorar. O Brasil está aí pegando fogo, coisas pesadas, política, sabe? O segundo semestre eu avisei, o mês de junho traz uma mudança muito pesada, sabe? Então, vulcão. Outra coisa também eu não estou com o mapa mundi hoje, mas eu estou preocupado com a Islândia. Já falei do vulcão Etna, né? Então, isso tudo Sim. a gente vai. Muita coisa pode, a coisa de vulcão em relação ao vulcão, pode muito, viu? Guatemala, Itália, Irlanda, tem que ter muita atenção. A Guatemala, mais com vulcões também, né? Santorini, na Itália, aquela coisa toda, entendeu? Então, a gente tem que ter, sabe? Então, a questão também, questão de traslado, de navegação, questão também, a Europa pode sofrer também alguma coisa em relação a isso. Então, junho, julho, agosto, setembro, já sabe. Muitas coisas vão mudar da agora em diante. Mais ainda, com mais gravidade, como eu falei. E julho ainda tem mais. Julho vai ser um mês bastante quente. Ah, é? Julho não vai ficar nessa julho vai acontecer tanta coisa, André. Sabe? A partir do dia 15 de junho agora em diante, isso aí agora que vocês estão vendo aí de guerra, de tudo mais, de acontecimentos, de coisas assim fora do normal, é só o começo. Em julho, agora em diante, vai ser em julho. Parece que em junho, André, fica assim, parece que em junho tudo vai acontecer, tá?
Meu Tudo que Deus. tiver para acontecer em junho vai acontecer. Vai acontecer. Estou muito preocupada com a convocação, a possibilidade de convocação do Exército Brasileiro para a fronteira, tá? Estou É, muito preocupada, não vou descartar de jeito nenhum essa possibilidade. Quer dizer, acontece, o governo se propõe a fazer qualquer coisa e quem vai sofrer, né? E quem se mete está de pior, né, não? Então, eu acho assim, eu acho que pode acontecer a convocação, sim, do Brasil, pode acontecer, para ir para a guerra, tá? Não é, descarto, não. Pode sim. Eu estou avisando agora, porque quando acontecer, vocês vão se lembrar. Tem uma grande possibilidade, sim, do Exército do Brasil ir para a guerra, serem convocados para a guerra. nossa. André, não é, assim, é uma guerra, sim, mas não é aquela guerra de como aconteceu há um tempo atrás, né? Eu já vinha dito a você, a quem estiver conversando, que outros países que não tinham nada a ver iam começar a também fazer guerra, né? Sim, você havia falado. A estimular, e é tudo aí que você está vendo. Cada dia aparece um com o outro, Paquistão com a Índia, sabe? Outras situações aí que não tem nada, mas eles estão. Isso foi assim, isso foi um gatilho para que outros também entrem nesse sentido, tá? Então, eu vejo a questão de imigração para o Brasil, viu? Pode acontecer, assim, em grande proporção, de outro local, das pessoas de outro local virem para o Brasil. Acontecer qualquer coisa lá. E outra coisa também, eu me preocupo, desde o mapa mundi que a gente olhou, as fronteiras do Brasil. Sabe, pode ter uma, eu vejo assim, muita gente, massas de pessoas andando. Massas de pessoas. Então, isso pode acontecer brevemente, não vai demorar muito, sabe? Então, a gente tem que ver isso aí para o que vai acontecendo, André. Você quer fazer alguma pergunta mais? Eu ia te chamando de É, Carla. Ô, Tânia. Tânia, que também me dá, eu estou assim falando, depois me dá um branco, É, porque o negócio do rapaz me deixou muito doida aqui. eu imagino, né? Deve ser muito forte. Você quer falar Muito. da Carla agora? Ah, vamos falando que a coisa vai desenvolvendo. É, Você sabe que a gente não faz roteiro, né? a gente vai indo, é. A gente vai indo e vai, o que vai surgindo a gente vai falando. O bom Vai é isso, aparecendo as que na nossa informações, né? live não tem roteiro, né? Eu tento fazer roteiro, mas nada acontece. Tudo espontâneo, é. É É assim que porque é bom, né? eu não gosto de fazer roteiro por isso, porque eu trabalho com a espiritualidade, ela vai falando, a gente vai sentindo, né, as coisas. É. Então, André, é o seguinte, você falou o quê? De Kátia, foi? Da Carla Zambelli, é dela. De Kátia Carla, Fonseca. não, a Carla Zambelli, lembra? Ah, Carla Zambelli. É, o que vai acontecer com ela? Tá vendo como eu fico doidinha? É, Mas os mentores estão me reestruturando, porque eu não sei nem se era para ter me metido nisso, desse homem aí, mas vamos é, lá. Né? Se a espiritualidade falou, e aí, né? Porque é coisa, viu? é. E eu não gosto muito de falar quando a gente está ajudando e quando a gente está, né, André? É, porque às vezes falar demais atrapalha, né? Então tem que. Atrapalha. Porque tem uma investigação aí e tal, né? A Zambelli, ela faz aniversário dia 14 de junho, né? De junho, eu vou confirmar aqui. Confirmei, André. Tá, deixa eu ver a data dela aqui. Se alguém souber, escreve aí, gente. Às vezes as pessoas sabem mais rápido. É Carla Zambelli. Qual que é a data dela? É, não, é julho, né? 3 de julho de 1980. Ela tem 44 anos. Olha, André, é, se até, se não prenderem
conseguirem prender ela até o aniversário dela, eu estou vendo aqui que se eles agirem para pegar, tem essa janela até o aniversário dela está bem favorável de pegar, certo? Mas se passar disso, vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu vejo que pode acontecer de alguém entregar onde ela está, tá? Pode vir, sim, ser presa, sim, ser extraditada, certo? Só que o que me preocupa mais aqui, que eu estou vendo, vou tirar aqui mais uma, é a questão, André, eu acho que vai sim, né? A âncora está aqui, o barco está aqui, ela vai vir, tá? Ela pode sim ser extraditada e acontecer alguma coisa. O que me preocupa é que ela não vai aguentar. A saúde dela vai piorar muito. Eu vejo ela muito, e olha lá se ela não for hospitalizada, porque eu estou vendo ela, a saúde dela e a parte financeira dela vai assim, ela vai ficar muito ruim, muito ruim. Ah, meu Deus, a foice cortando, ah, sabe, cortando, cortando aqui, André, a questão dela se livrar, tá? Dela não ver o sol, dela não. Está muito ruim para ela, está muito ruim. Se ela não viesse, uma cirurgia, viu? Fazer alguma cirurgia também, viu? Está muito ruim para ela, está muito ruim. Olha para aqui, sofrimento, tristeza imensa. É muita coisa, André. Uma falta de sorte. O caminho dela vindo muito conturbado. Ela vai passar por uma situação muito difícil, tá? A parte de saúde e a parte financeira. Se prenderem ela, por acaso, até o dia antes do aniversário, quando ela virar o aniversário dela, aí ela entra no ano 1 e vai ser mais complicado. Ela também está no ano 9, né? É muito difícil, sabe? Muito difícil. Para quem anda rápido, sabe? Muito complicada a situação dela, muito complicada. Traições também. Ela tá muito debilitada, vai ficar pior ainda. Isso vai vir muito. Vai ter uma pessoa, mas ela ainda vai ter muito apoio, tá, André? Ela ainda, apesar de qualquer coisa, ela ainda vai ter muito apoio, tá? Apesar de qualquer coisa, ela ainda vai ter muito apoio, muita gente ajudando ela, mas a questão de saúde está me preocupando bastante. A André, ela vai ficar numa situação financeira muito difícil, muito difícil. Ela vai perder quase tudo na vida, tá? Vai ficar pouco, 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 pouco. Dinheiro vai ficar muito pouco dinheiro para ela. Ela vai ter que ser ajudada, inclusive. É, A saúde dela está me preocupando bastante, tá? Vai prejudicar tudo, todos os relacionamentos dela, ela vai ficar de uma forma, sabe, impedida de ir e vir, sabe? De se relacionar como ela antes, ela podendo ficar em algum lugar. Ela vai ter ajuda, viu? Apesar de qualquer coisa, ela vai ter ajuda sim, tá? Ela vai ter uma ajuda financeira, ela já está sendo ajudada, mas aqui, ó, ela está escondida, ela está no local, mas estão correndo atrás, tá? Mas ela está escondida. Tem especialmente uma pessoa, deve ser figura masculina, que está dando esse suporte a ela. Está completamente dilacerada ela, viu? Está completamente. Está se movimentando, entendeu? O coração dela está muito partido, realmente. E ela pode sim. Pode chegar, assim, André, alguma coisa para ela, tá?
eu estou vendo a volta para casa, a volta para casa. Ela vai voltar para o Brasil, tá? Sabe? E ela vai ser julgada, tá? Mas o que mais me preocupa aqui é que ela não vai aguentar. A questão da saúde, a questão de uma possível cirurgia e a questão financeira dela vai ter uma piora muito grande. Não sei se ela já tem alguma coisa, se ela já estava marcada alguma cirurgia, mas estou vendo alguma coisa de cirurgia para ela aqui. E muito sofrimento. Ela pode escapar até o dia 3 de junho, ela corre risco. Virando o aniversário dela, fica um pouco mais difícil de pregarem ela. Se conseguir ficar até ela conseguir ficar onde está, ou ficar assim, até o aniversário dela, entendeu? Porque depois vai ficar um pouco difícil. E se vier a ocorrer, realmente, ela não vai aguentar. Pode vir até ter um problema sério e acontecer alguma coisa muito grave. Infelizmente. É. A gente aqui, André, que eu digo sempre, a gente tem nossas preferências políticas, mas quando se trata de vidas, a gente não pode ser uma pessoa indiferente, ainda mais espírita. A gente não pode chegar e tomar determinados partidos, assim, determinadas coisas, porque primeiro a gente tem que ir pela verdade e pela espiritualidade, independente de partido tal. Eu estou vendo aqui pelas cartas, né, eu estou vendo aqui pela mediunidade o que pode ocorrer, independente de partido, de escolha minha ou alguma afinidade, mas eu tenho que falar o que eu estou vendo. Aqui, Sim. a gente sempre procura nas nossas lives ter um pouco de isenção, na medida do possível, né? Se bem que ele se revolta, e você sabe, você me conhece, eu falo mesmo, mas eu, às vezes, preciso tomar uma precaução em relação a isso. A gente não poder nem falar muita coisa, porque também não está sendo muito fácil para as pessoas que estão em comunicado assim, como a gente está aqui agora, né? Falando determinadas coisas, sabe? Entendi, é isso mesmo. É complicado, né, mas a gente tem que seguir. A questão de Lula, que o pessoal fala muito, a questão do atual presidente, eu já falei, tudo o que está acontecendo aí é o que está acontecendo, muito debilitado, estão escondendo já, e questão que vocês vão ver a partir de agora. Entendeu? Com o STF, já venho falando, está muito pesada a energia, principalmente do ministro, já falei sobre isso. A questão de saúde dele vai ficar muito ruim agora, também. Está entrando no ano de. Está travado também, tá? Está travado. Agora, então, ele entrou na energia péssima, 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 péssima. Saúde, a questão familiar. Outra coisa, não é só ele que tem que ter segurança, não, viu? A família dele, em geral, tem que ter mais reforço de segurança, porque pode acontecer alguma coisa vinda de fato, em dias de fato acontecer com ele e até com a própria família. Então, tem que ter muito cuidado, né? Independente de qualquer coisa, se quiser, né? A melhor coisa que tem que fazer é a precaução, sabe? Se já está com segurança, tem que redobrar mais ainda. Gente, eu preciso dizer a vocês que a gente não pode ficar desejando mal às pessoas. Eu, como espírita, não posso alimentar isso, porque a lei do retorno é muito clara. Por mais raiva que vocês tenham, por mais assim querendo ver isso, querendo ver aquilo, eu acho que o universo já está aí mostrando tanta coisa. Vai vir, não se preocupem. Tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser mexido o STF de uma forma que vocês não vão acreditar. O que foi que eu disse a você, André? Eu via saindo, né? Um por um, sabe? É, Efeito menor. Então, é isso, é esperar, porque nem tudo é do. Tem coisas que o Brasil tem que passar, porque é kármico mesmo.
É, e tem um tempo, né? Eu vejo que você faz as previsões, Tânia. As pessoas, elas, você faz a previsão hoje, amanhã a pessoa já está cobrando para acontecer. Não é assim, gente. Tem previsão que acontece de um dia para o outro, né? Já aconteceu de ter isso, né? Mas tem previsão da Tânia que eu já vi demorar 4 anos para acontecer. Então, as pessoas têm que ter paciência também. Eu sei que as pessoas querem que fulano saia, ciclano saia, mas é paciência, vai acontecer na hora que tiver acontecendo, não vai ser amanhã nem depois, entendeu? As pessoas, elas começam a cobrar, mas não aconteceu. Ela fez a previsão ontem, você quer que acontece hoje, né? Então tem um tempo, né, Tânia? Então é só isso, André. Às vezes a gente, às vezes acontece coisas até da própria proteção da pessoa que se Sim. resguarda de muitas coisas acontecerem com ela. Né? Eu já falei, Alexandre de Moraes, ele tem uma forte proteção espiritual. Uhum. Lula Sim, também, você tinha falado, entendeu? Então, são coisas que as pessoas vão se cuidando, vão fazendo as coisas para que as coisas não venham acontecer tão rapidamente. Claro, tem coisa que está no destino de acontecer, está no karma, né? Mas acontece que tem outras que não. E você pode se livrar? Pode, pode sim. Se cuidar, se eu chegar para você e dizer, André, pode acontecer isso, você tome banho disso, faça isso, faça aquilo, você vai se resguardar e pode não acontecer aquilo que estava, porque eu já falei, toda energia, toda vibração. Então, isso é que importa, o universo só entende isso. Então, se você pegar uma frequência para você se proteger, você vai se proteger independente de você ser ruim ou bom. Isso que as uhum. pessoas precisam entender. É, Tem tanta gente se dando bem aí e é tão ruim, né? e Tudo ainda que mais mudança tem um sentido. essas pessoas que estão expostas, né, no governo e tal, que leva pedrada de todos os lados. Essas pessoas devem se proteger, né, de alguma Ai, forma, né? muito, André. É porque eu É. não posso falar o que é que eles fazem. Sim, eu É coisa imagino. muito perigosa. É, Falar nisso, eu vejo aqui agora Brasília com muito movimento contra o governo e também contra muitas coisas lá, viu? Também a questão de clima também. Eu estou vendo agora, sabe como fosse assim, não é incêndio, mas como fosse assim, alguma coisa muito séria acontecendo lá em Brasília. Eu não digo colocando na política só, não. Eu estou vendo assim, algum acontecimento na muito cidade sério mesmo. lá. Eu vejo como É. fosse fogos, como fosse tiros, não sei, André, uma coisa diferente. Assim, eu vejo balas. Sabe como você faz o míssil? Quando o pessoal Uhum. joga um mísseis, né? Eu Sei. vejo mais ou menos assim, como fosse uma guerra lá. Uma guerra não só dentro da política lá. A gente vai ter partido se dividir, vai ter partido político se dividindo. É, Vai ter, vai, eu acredito que daqui para agosto o negócio vai ter modificação no STF, tá? Vai ter uma grande modificação no STF. Vai ter uma coisa muito séria lá. Vai ser assim, vai ter um acontecimento em Brasília inesperado. Vai ter um acontecimento que vai ter uma proporção assim, um acontecimento lá. Eu vejo um acontecimento também dentro lá, dentro da dentro, né, dentro do espaço, né? Ou alguém vai passar mal, vai ter uma emergência lá dentro. Vai ter uma emergência, tá? Outra coisa também, atentado, cuidado, pode ter alguma bomba, alguma coisa. Não está tendo segurança lá não, viu? o Não estou suficiente, vendo, né? não estou vendo mesmo. Não estou vendo mesmo, André. Eles não têm como deveria. Eu estou achando que eles estão contando muito com a sorte. Eu acho melhor ficarem em observação, porque pela espiritualidade que eu estou vendo aqui, muita coisa pode vir a acontecer por falta de, de cuidado, por falta de cuidado. Eu vejo também alguma coisa acontecendo de mudança em relação à justiça, em relação ao ex-presidente.
alguma coisa, eu acredito que vai amenizar algumas coisas lá, até para o pessoal também do 8 de janeiro. Não é que vai interromper, mas eu acho que vai ter eu acho que vai ter uma amenização aí de pena, tá? Eu acredito. Sim, André, vamos Tá. falar o que mais. Tá. Ô, Tânia, eu vi. Deixa Oi, pode, André, pode. outra coisa, desculpe. É porque uma cliente minha, que nos Estados Unidos, falou de novo, mas Tânia, fale mais um pouquinho em relação ao Trump, porque aqui está pegando fogo, É, né? Muitas atividades lá, aquilo tudo que eu tinha falado, que eu via lá, muita gente em movimento de rua, né? Muita gente tal. Então, aí eu fui olhar, André, a partir de setembro, para Donald Trump, vai piorar muito a situação dele. Vai piorar. Ele vai ter até junho do ano que vem, né, que ele vai entrar que a gente considera o ano, né, da pessoa, o ano que faz aniversário, até o próximo ano, da data do aniversário. Então, vai ser muito complicado. Nós vamos ter esse período de um ano, mais ou menos, de vários acontecimentos piorando a situação dele. Vai piorar muito, André, porque ele vai sair da média, ele vai sair do equilíbrio, ele vai falar, ele vai ter determinadas situações que ele vai, sabe, aquela coisa, sabe, ele vai alcançar, assim, um máximo da possibilidade de fazer alguma coisa, ele vai piorar muito a situação. Então, eu vejo assim, não só piorar para a situação dos Estados Unidos, como ele também pode ter alguma coisa de repente. Ele pode ter um AVC, ele pode ficar na cadeira de rodas, ele pode adoecer, ele pode se afastar. O atentado, eu já tinha dito, vai piorar muito, pode acontecer alguma coisa súbita com ele, né? Então, já avisando, e estou avisando novamente, porque momentos de brigas que ele está fomentando, né? Isso vai piorar muito a situação para ele, vai causar muita agitação. Ele já tem quantos anos? 78 ou 79, né? acho que é por aí. Então, se ele observar, né, se vai acontecer alguma coisa, se ele vai se hospitalizar, aí já vai ser alguma coisa, entendeu? Já podemos começar a ver alguma situação dele se agravar, né, com problema de saúde para ele, vejo sim, e ele pode realmente estar sujeito a uma perda do poder, né, a questão da saúde, e podendo ocasionar até o final da vida dele, porque eu não vejo, André, sinceramente falando, eu não vejo ele em condições de ir até o final do mandato dele. Não vejo. Até por isso, ou por atentado, ou por alguma questão de acontecer alguma coisa com ele ter que se afastar. Eu não sei, eu acho que a gente já vai começar a ver algum movimento em relação ou à saúde dele, ou então o atentado podendo, inclusive, André, dessa vez, conseguirem alguma coisa, tá? Realmente, ter alguma coisa. Eu não acredito, André. De 21 de setembro também, não acredito em diante. Acho que setembro vai ser pior ainda para ele, porque a gente vai ter eclipse, né? O eclipse geralmente pega diretamente a figuras, né, de poder também, acontecer alguma coisa. Então, tem um grande risco, inclusive, de falecimento a partir de setembro, hein? Dia 15 em diante de setembro, pode sim acontecer, setembro, outubro, não só lá como no mundo também, né? Porque o eclipse, né, sempre gera uma coisa, mas eu acho assim, André, acontece sim um grande risco. Eu acho que a gente vai ter a observar agora o que vai acontecer, que eu acho que vai começar a dar sinais, tá? Outra coisa também, eu não vejo esse menino, o nome dele, meu Deus do céu, que era anterior a ele. O Biden, é Eu esse? não acredito, não, que na primeira quinzena de novembro ele não esteja mais Aqui. entre todos. Não acredito, É. não. Tá. Mas tem muita situação difícil para ele, né? Para ele. Ele, o presidente, ele, o rei Charles também, muitos escândalos também, muita mudança, muita coisa vai acontecendo.
Então, respondendo, né, o pessoal, os meus clientes dos Estados Unidos, que eu fui olhar, realmente está desse pé, tá?